Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Pois eu gostaria de estar compartilhando um sonho da nova ordem mundial, que eu tive há mais de 20 anos atrás, mas na época não fazia nem sentido. E hoje, começa a fazer sentido, Mas vamos direto ao sonho. Eu sonhei que eu caminhava com um jovem, mais ou menos 16, 17 anos, e nessa caminhada eu falava com ele tudo que eu sei da nova ordem mundial, tudo. E atrás de nós tinha a elite de banqueiro, que apertava o passo, atrás de nós, para que não desse tempo para mim compartilhar tudo que eu sei, para esse jovem da nova ordem mundial. E nós apertava também o passo, andava mais rápido, para dar tempo. E a elite também, atrás da gente, andava também, apertava o passo mais rápido, para não ter tempo, de eu falar tudo que eu sei da nova ordem mundial para esse jovem. Passando ali, nós era perseguido por drones com reconhecimento facial. Não sei se posso falar se era drones ou se era satélite, com câmera de reconhecimento facial. E eles conseguiam identificar a mim e os outros cristãos também. E nós tentávamos fugir dele, mas humanamente falando era impossível fugir, desses drones, ou satélite. O importante é frisar que só era possível ver eles à noite. À noite nós olhávamos para o céu e a gente conseguia ver, essas naves, não sei se é satélite ou se era drone com câmera de reconhecimento facial. De dia nós olhávamos para cima, nós não via nada, mas à noite a gente conseguia ver eles. E depois nós fugia para os montes. E chegando lá nos montes, muitos cristãos estavam ali concentrados, fugindo da perseguição, E via um helicóptero do exército que sobrevoava sobre nós. E o helicóptero do exército jogava bomba, em cima dos cristãos foragidos. E muitos morreram. E eu sobrevivi. E eu fiquei contemplando, ali os corpos, daqueles cristãos que tinham sido mortos, que não fazia nem muito tempo, alguns conversavam comigo. E eu saindo dali, eu desci para a cidade, e a cidade parece que estava em escombro, Parece que tinha uma guerra civil, não sei muito bem. Mas tinha muito escombro. E ali no meio daqueles escombros, tinha 3 meninas, Parece que uma de 13, uma de 7 e uma de 6, que sobreviveu entre os escombros. E eu ajudei essas 3 meninas a sair de lá. E nisso veio uma mulher mulata do governo, bem forte, muito bem vestida, E ela perguntou para mim se as crianças já tinham sido identificadas. Já tinha um número. E eu menti para ela, eu falei que sim. E depois eu fui ver aonde que era que colocava esse número. E era em um posto de saúde. Agora, não sei se esse número poderia ser um QR Code, a questão das vacinas, ou se era um chip de identificação, Mas era um número que o governo tinha controle, E depois dali, que eu fiquei sabendo disso, que era no posto, que fazia, colocava esse número, e eu fiquei sabendo que o Exército Brasileiro tinha tomado posse, das águas potáveis, do Brasil. Aí eu pensei assim, mas as Forças Armadas não têm todas as fontes potáveis de água aqui do Brasil? E por que veio essa notícia? Que o Exército Brasileiro, tomou posse das águas potáveis, Será que só vai beber
quem fazia parte do sistema, né? Eu não tenho a interpretação exata, mas se alguém tiver a interpretação, estamos aí para aprender. Então eu quero agradecer essa rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando o arrebatamento, né? Mas vamos direto ao assunto. Eu tive um sonho que Deus me acordava de madrugada e dizia assim, ó, sai da cidade agora. Aí era isso bem de madrugada, né? Aí eu pensei assim, eu não posso sair com a mão vazia. Mas no momento só tinha só um pedaço de rapadura, né? E um pão seco. Aí eu pensei, antes isso do que nada, né? Peguei um pedaço de rapadura, né? E um pedaço de pão seco, né? Não sei o significado. Aí saí para a rua. A rua era a rua batida, a rua de barro, né? E quando eu cheguei na rua de barro, tinha mais 3 irmãos que tinham sido também despertados também. Deus tinha falado com eles também de madrugada, assim como eu. Aí eu me juntei aqueles 3. Mais na frente apareceu mais 3 irmãos, depois mais 3, até que completou 12 irmãos. Né? E a gente todo andando junto, né? E eu não conhecia nenhum daqueles irmãos. Aí um deles perguntou mesmo assim, mas se alguém perguntar, né? Isso de madrugada, né? Da onde que a gente está vindo? Aí um deles falou assim, é só falar que a gente está vindo de uma vigília, né? Aí tudo bem, ficou assim, né? Se alguém perguntasse, né? A gente falava, mas ninguém perguntou. Aí a gente caminhamos e até de manhã. Quando chegou de manhã, nós chegamos em um galpão, né? Um galpão muito grande. E lá já tinha mais de 100 irmãos. E esses irmãos também, todos eles tinham sido despertados também de madrugada. Muito interessante isso aí, né? Aí pegou aqueles irmãos, dividiram em 7 grupos. Né? 7 grupos, né? E falou assim, e cada um desses grupos vai ter um cooperador que vai conduzir, né? Cooperador quer dizer ajudante, né? Aí eu fiquei um dos cooperadores para conduzir um dos grupos. Dividiram todos aqueles mais de 100 irmãos, né? Mais ou menos, em 7 grupos. E cada grupo ficou um cooperador. E eu fiquei como um cooperador, né? Para conduzir um daqueles grupos, né? Aí eu acordei. E quando eu acordei, eu fiquei assim, falando com o Senhor. Senhor, isso foi em São Paulo, né? Em São Paulo tem mais de milhões de cristãos, né? Porque o Senhor só deu escape, né? Para esse ser. Eu fiquei assim pensando, né? Coisa pesada, né? Aí eu me lembrei também que também o Deus acordou José, né? De madrugada e falou assim, ó, pega o menino Jesus, né? Pega Maria, sua esposa, né? E sai da cidade, né? Porque o rei Herodes queria matar, né? Jesus, né? Ali saiu. E o significado assim que eu entendo do número 7, a palavra 7 quer dizer completo, mais do que completo, né? A palavra 7, né? Ou completo, ou perfeição, né? É o que deu assim para me lembrar. Então esse foi o meu sonho, né? Do arrebatamento, né? Se alguém tiver uma outra interpretação que puder nos ajudar também, né? Esse foi o entendimento que eu tive, né? Mas se alguém tiver um outro, estamos aí para aprender com os irmãos. Então eu quero agradecer essa rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando um sonho que eu tive há 20 anos atrás sobre o anticristo. Mas vamos direto ao sonho. Eu sonhei que eu caminhava num congresso e na minha frente caminhava 3 anciãos, cabelo branco e barba branca. As vestes deles eram como se fosse veste do filme de Jesus Cristo, né? Aquelas vestes, né? E eu observava
que eles caminhavam na minha frente, mais ou menos assim 1 metro, eles não olhavam nem para a direita e nem para a esquerda, somente para a frente. E nós chegamos nesse congresso. E quando chegamos nesse congresso, havia mais de 100 irmãos para ouvir o discurso. E por que era irmão? Porque todo mundo tinha uma Bíblia na mão. E quando apareceu esse homem para discursar, ele tinha mais ou menos de 35, 40 anos, cabelo preto, ele falava maravilhosamente, as pessoas ficavam maravilhadas, impressionadas com a sabedoria que ele falava. E no meio do discurso dele, o Espírito Santo falou assim para mim: sai daí, porque esse homem é o anticristo, e quando ele terminar o discurso dele, ele vai matar todo mundo daí. Aí meu Deus, eu tenho que ir avisar esses irmãos que estão aqui do meu lado. Eu comecei a avisar para um, ele falou: sai daí, eu não quero saber não. Aí falei com outra irmã: não quero saber não. Enfim, daqueles 100 irmãos, só 3 me deram ouvido. E nós conseguimos sair de lá desse congresso antes que esse homem, né, terminasse o discurso. Aí quando eu ia sair, eu me lembrei dos 3 anciãos que veio comigo. Aí eu pensei: meu Deus, eu tenho que avisar logo esses 3 irmãos, esses 3 anciãos, para sair daí, senão eles vão ser mortos também. Aí quando eu ia chamar eles, aí o Espírito Santo falou comigo assim: deixa que a morte deles vai ser para glorificar o meu nome. Aí eu peguei aqueles 3 irmãos que estavam comigo, né, e fui embora. E eu acordei. Mas vamos à interpretação do sonho. Os 3 anciãos representam os cristãos que serão purificados, embranquecidos e provados na grande tribulação. Porque um dos anciãos me disse: esses cristãos que estão vestidos de branco diante de Deus são os que vieram da grande tribulação. Eles saíram vitoriosos da besta, o sistema totalitário, saíram vitoriosos da imagem da besta, que é a inteligência artificial, e saíram vitoriosos do número da besta, né? É o sistema como um todo. Pasme, pasme. O homem que estava palestrando era semelhante ao presidente Macron. Há 20 anos atrás, Macron nem era conhecido, ninguém nunca ouviu falar sobre ele. Esse parecia muito com Macron. Não estou afirmando que seja ele, apenas estou dizendo que parecia com ele, né? Então eu quero agradecer minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, para todos sempre. Amém. Venho mais uma vez gravar mais um sonho que o Senhor me deu nesta noite. Na verdade, eu acredito que foi pela manhã já, porque às 4 e pouquinho da manhã eu acordei e em seguida que eu fui lá dentro fazer umas coisas e tal, e olhei no relógio, eram 4h15, 17, uma coisa assim. Aí eu fui pro meu quarto, me ajoelhei e fui orar. Na verdade eu gosto de orar às 3, mas eu acordei às 4 e pouca. E então eu orei ao Senhor, orei muito. Foi uma oração tão gostosa, tão boa no espírito. E voltei para a cama para dormir, né, depois da oração. E nisso que eu dormi, ou eu sonhei logo em seguida, ou eu sonhei já dia claro, porque eu acordei um pouco mais das 10 da manhã, né? E foi assim: eu estava numa plataforma de trem, estava eu, uma irmã minha, de nome Ivanilda, e meu irmão, de nome Ivani. O Ivani, ele é crente também. E a minha irmã, ela está buscando o Senhor. E de repente eles saíam da plataforma, eles iam para o lado de fora, como se do lado de fora fosse a plataforma. E aí eu pensava: poxa, eu vou sair e vou com eles também. E nisso que eu ia andando pela plataforma estreitinha, bem estreitinha. Não é a plataforma normal que a gente conhece, ela era bem estreitinha. E eu passando por ali, as pessoas no caminho, né? Tinha um homem sentado numa caixa, desanimado, algumas pessoas desanimadas, né? Nesse lugar onde eu estava, na plataforma, estava meio vazio, com algumas pessoas desanimadas.
Eu passava pelo homem e falava assim, poxa, o senhor me dá licença, o senhor está atrapalhando o caminho, né? O senhor está aí atrapalhando. Ele olhava para mim, eu pensava até que ele fosse brigar comigo, mas ele não brigava. E aí eu passava em frente e ia lá para frente, onde tinha muita gente. Só que as pessoas na frente estavam em pé esperando o trem, estavam em pé, né? E aí nisso eu começava a puxar uns cabelos. Cabelo mesmo, cabelo humano. Eu começava a puxar cabelo, o cabelo vinha lá de cima, assim, do alto, cabelos. Eu começava a puxar os cabelos. E no cabelo vinha o número 21. E aí eu soltava os cabelos voltavam para cima. E eu queria olhar de novo para ver se era aquele número mesmo. Eu queria a confirmação do número 21. E eu começava a puxar de novo aqueles cabelos. E puxava e revirava aquele cabelo e não achava mais o número. Mas nisso que eu estava puxando os cabelos, ia descendo uma mulher junto. Uma mulher grande, uma mulher gigante. Ela ia descendo junto. Como se ela estivesse entrando pela plataforma dentro. Uma coisa bem espiritual, né? Porque a plataforma é feita de concreto. Não teria como a pessoa física entrar por dentro do concreto. Mas essa mulher, ela ia entrando. Até que ela se abaixava de tal maneira que ficava só a cabeça, só com os cabelos na minha frente, né? Muito cabelo. E eu via as costas dela. Né? Eu quando mexia os cabelos, eu conseguia ver a pele dela. E assim, bem atrás das costas dela tinha um tecido branquinho, bem fininho, como se fosse vestido de noiva. E a pele também bem clarinha dela. Né? E por baixo daqueles cabelos lisos que eu mexia, eram tranças, eram muitas tranças, todas muito bem enfeitadas, com lacinhos, né? Nas tranças. Branquinhas também, com alguma coisa em azul. Mas muito bonito. E eu mexendo naqueles cabelos, até que eu começava a ouvir o apito do trem. Todo mundo sabe como é que é o apito do trem, né? Eu começava a ouvir o apito do trem. Então o trem estava avisando que ele estava vindo. O trem, olha irmãos, prestem atenção. O trem estava vindo, o apito começava a avisar, o trem estava chegando, o trem estava vindo. E quanto mais perto ele chegava, mais forte era o apito. E eu ali mexendo naqueles cabelos, já não estava mais procurando o número, eu não sei, eu estava simplesmente mexendo. E as pessoas que estavam ali, que eu não via, as pessoas sabiam que tinha muita gente ali, aquela mulher na minha frente, uma mulher muito grande, né? E aquela multidão de pessoas ali, né? Todas alvoroçadas, porque o trem estava chegando, elas estavam todas alvoroçadas, né? E eu começava a ouvir também o estalar das rodas nos trilhos. Então era um alarido, né? Exatamente como Jesus está fazendo, ele está fazendo um alarido. Né? O Espírito Santo está avisando, Jesus está vindo. Meus irmãos, Jesus não vem mais, Jesus está vindo já. Então esse trem, ele estava representando o arrebatamento, ele já está vindo. Né? E o apito avisando que ele está vindo, ele está vindo. E estava chegando bem pertinho de mim, quando o trem estava chegando bem pertinho da estação, quando eu acordei. Né? Então, logo que eu acordei, o Senhor já me deu a interpretação desse sonho. Então, assim, do início, lá na ponta da plataforma, aquelas pessoas que estavam ali, meu irmão e minha irmã, eles saíam. Eu não sei por que eles saíram, isso eu ainda não entendi. Eles saíam dali, né? Mas minha irmã estava segurando um bebezinho, que pode ser meu sobrinho neto, né? Que a gente tem há 8 meses já. Ou pode ser um outro bebezinho representando o Espírito Santo, porque essa minha irmã ainda não é crente. Mas ela está buscando muito, ela quer ser salva e ela quer ir embora com o arrebatamento. Ela acredita piamente no arrebatamento, ela quer ir embora. E eu estou falando para ela palavras da palavra de Deus o tempo todo para ela, como ela tem que fazer para ela poder realmente aceitar Jesus. Então eu acredito que está muito perto também dela aceitar Jesus, porque eu creio no Senhor que ela vai aceitar e vai subir com todos nós. E esse meu irmão já é crente, né? Então de repente ele estava ali com ela porque está representando, né, o evangelho sendo pregado para ela. E eu saía dali da plataforma onde tinham poucas pessoas, por pessoas desanimadas, representando a igreja, as pessoas que estão na igreja, mas que estão desanimadas, porque elas estão achando que Jesus está demorando, então elas estão desanimadas, sentadas, desanimadas, com cara de desânimo, e eu ia para aquela área onde tinham muitas pessoas animadas, pessoas em pé, pessoas esperando o trem, pessoas esperando Jesus, a igreja, representando a igreja que está esperando Jesus. E aí aqueles cabelos eram o cabelo da noiva que eu puxava.
o número 21, eu não sei, o Senhor não me deu interpretação. Não se sabe se tem alguma coisa a ver. Mas o número 21 estava muito claro, eu vi perfeitamente ele, né? E eu puxava aqueles cabelos, puxava. E por fim, quando eu começava a querer repetir, para ver aquele número novamente, uma mulher descia. Essa mulher representa a igreja, meus irmãos. A igreja, né? E eu via perfeitamente uma roupa vestindo o corpo dela. Só via a parte de cima, né? Porque só via a parte das costas. E era um tecido bem fininho, branco. Então era a noiva, a igreja de Jesus. E eu ficava ali mexendo os cabelos dela, como se eu tivesse, de repente, dando os últimos retoques, não sei. E por baixo estava tudo arrumadinho, tudo pronto, tudo em tranças, pronto para o casamento. E aí o apito, que é o alarido, né? Avisando que Jesus está vindo. O trem estava sendo avisado que estava chegando na plataforma. Então estava avisando que o trem estava chegando. Da mesma forma, está sendo feito um alarido. Isso que eu estou contando para vocês é um alarido. O Senhor avisando, Jesus já está vindo. Então o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, porque Jesus não vem, Jesus está vindo. É diferente, né? É diferente quando a gente sempre diz, Jesus vem, Jesus vai voltar, Jesus... Mas ele me deu esse entendimento desse sonho, de que ele está vindo já, né? E alguns relatos de alguns outros irmãos que a mesma coisa, eles estão tendo sonhos também, visões do Senhor dizendo que ele está vindo. No último sonho, o Senhor disse para eu não sair daqui, até que daqui eu fosse tirado. Se é para eu ser tirado daqui é porque estava muito perto. E hoje ele me dá esse sonho, amados. Então, Igreja do Senhor Jesus, esteja pronta, não se apronte não, esteja pronta, porque essa é a hora. Jesus está vindo. E aí quando eu acordei, né, eu sentei, eu orei, depois sentei na minha cama, meio que estarrecido com esse sonho mexeu comigo, eu fiquei trêmulo, fiquei o dia inteiro sentindo meu corpo mexido. Então eu pedi ao Senhor para confirmar na palavra dele, e veio 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, mas o versículo 3 não tem muito a ver. Quando eu leio o versículo 4 diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, quando aparecer o sumo pastor, né, ele está vindo, e ele vai aparecer, e aí nós vamos ser coroados na coroa de glória. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, estejamos prontos, felizes da vida, porque o nosso Senhor, nosso tão amado e esperado Senhor, está vindo nos buscar. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Amém?